e por que o Ethereum pode flipar o Bitcoin no próximo ciclo de alta, tá? Bom, primeira coisa que nós temos que falar aqui. Desde maio do ano passado, onde nós tivemos um grande gasto de Ethereum na rede, uma grande saída de Ethereum na rede, uma grande realização de lucro na rede, nós formamos um preço médio, tá? Então, desde o ano passado, se a gente pegar todos esses movimentos aqui e a gente colocar uma linha no meio, a gente tem um preço médio. $2.850 é o principal preço médio do Ethereum no último ano, tá? Então, nos últimos praticamente 10 meses, nos últimos 10 meses, nós temos esse comportamento do Ethereum. Então, por exemplo, o Ethereum, quando ele chega nos $2.800, já foi uma região que serviu como resistência, já foi uma região que foi ultrapassada a resistência e serviu como suporte, já foi suporte de novo, perdemos e agora está servindo como resistência. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o principal preço de interesse dos atuantes no mercado cripto relacionado a Ethereum, e esse é o principal preço médio do Ethereum. Então, essa é uma das principais resistências, na minha visão, do ano e também o principal suporte do ano, justamente por causa desse equilíbrio, porque esse é um preço de equilíbrio do Ethereum. Tá? Então, o que acontece? Hoje nós estamos testando os 2.800, que já deveria ter sido testado junto quando o Bitcoin veio testar os $40 mil, mas não aconteceu. E essa é uma região que eu acho muito importantíssima para ditar o tom desse ano. Se a gente ficar majoritariamente abaixo desta linha e se afastando dela, na minha opinião, ao longo do ano, essa vai ser a região onde vai ser como se fosse um imã mesmo, tá? Onde o preço ele vai tender a voltar para a metade desse preço. Então, a gente tem um preço médio, que é um valor realizável do Ether da massa. E nas duas pontas nós temos, então, as distorções. Ok? Por ser um ano difícil, na minha opinião, por exemplo, a gente poderia ter a chance, né, de ver o Ethereum vir um pouco mais abaixo, voltar para essa região, vir para baixo, voltar a essa região, e até que ele consiga, em algum momento, romper e fazer o preço voltar num ciclo futuro para cima. Então, a resistência que nós estamos testando hoje no gráfico do caso do Ethereum é a principal resistência de todas. Tá? É, na minha opinião, uma das principais resistências, que é o ponto de equilíbrio do Ethereum. Conforme eu falei ontem, agora não lembro que dia que foi, ou se foi terça-feira, no gráfico de 4 horas, o Ethereum estava ainda em tendência de alta, certo? Fazendo topos e fundos ascendentes. E agora ele fez uma pernada bem mais forte. Perceba que começou a entrar um volume comprador, lógico, comparado com essa pernada aqui final, né? Então o mercado está fazendo esforço para passar essa resistência. Está fazendo um esforço muito grande para passar essa resistência. Tá? E se conseguir se manter acima dela, isso seria um excelente sinal. Tá? Então, se ele for lá para 3.200, conseguir se segurar, voltar a testar esse fundo aqui anterior e subir, seria um excelente sinal de reversão, de uma formação de um fundo. Seria um excelente sinal. Então, o mercado está tentando com um esforço muito grande. E aí, uma coisa que me preocupa é, ele tem um esforço muito grande comprador, mas o volume está baixo ainda. Tá? Então, isso me preocupa um pouco, porque eu não sei se vai ter alavancagem suficiente para liquidar pessoas e fazer o preço conseguir romper essa região. Então, conforme eu falei para vocês ontem, mesmo nessa alta nessa tendência de alta de 4 horas do Ethereum,
o que eu vejo é que ele está em um processo de acumulação ainda, e que, na minha opinião, ele vai ter um pouco de dificuldade de passar, e que, na minha opinião, nós estamos em um mercado lateral ainda aqui, tá? Acumulação de Wyckoff, que está acontecendo no Bitcoin, e que a gente pode ver agora também evoluir no gráfico do Ethereum. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um fundo ainda não confirmado, na minha opinião. É um fundo, foi feito um fundo aqui, mas ele ainda não foi confirmado. A gente poderia ter a necessidade de um segundo reteste desse fundo. Então, mesmo com uma altinha hoje, que veio bem mais forte do que anteriormente, ainda não me empolga, por exemplo, o suficiente para não acreditar mais em queda, porque conforme a gente pode ver aqui, ó, quando o Ethereum caiu ano passado, junto com o Bitcoin, ele também fez uma rápida recuperação e, na verdade, ele foi para o preço médio de 2.800 a 3 mil dólares, eu acho. Não, 2.800 a 2.900. Não conseguiu passar o preço médio e decidiu continuar caindo um pouco mais. E agora nós estamos na mesmíssima situação. Então não quer dizer que, por exemplo, teve uma alta muito forte hoje que ele já vai conseguir romper rasgando. Ele já está ganhando uma chance, né? Está ganhando uma chance de rasgar. Mas nós temos uma puta resistência nessa região. Uma resistência cabulosa nessa região. Tá? Que antes era resistência, agora era suporte, virou resistência novamente. Geralmente, quando é que eu gosto de comprar possível rompimento? No reteste do rompimento. Então, por exemplo, o preço tende a voltar a cair, e quando ele voltar a subir aqui, aí sim eu já ficaria mais empolgado. Porque daí já formaria o padrão de bump and run. Né? O padrão de bump and run, então, geralmente ele faz um fundo, acumula em fundo, desse fundo ele vai conseguir romper a média 8, rompe a linha de tendência de baixa e retoma a tendência de alta. Beleza. Nessa situação, velocidade muito rápida para testar o preço médio, 2.800, abaixo da média 8, então vamos adicionar a média 8 aqui. O risco ainda é de pullback para o preço continuar caindo. Tá? Então, a probabilidade maior é que o preço ele se segure nesse preço médio e retorne a cair, retorne a perder valor. Beleza? Gráfico de 4 horas. Deixa eu ver o gráfico diário. No gráfico diário, a gente fez um volume de fundo, ó. Tá vendo? A gente realmente fez um volume de fundo, tal como a gente tinha feito aqui nessa região. Falta só o retestezinho. Eu acredito que o retestezinho seria uma coisa muito importante para a gente ter mais segurança para entrar. Porque o reteste é uma validação que o suporte é muito forte. Tá? Então, por exemplo, aqui ele fez o volume de fundo, ele voltou, retestou, não fez volume de fundo, mas iniciou pernada de alta através de um volume comprador interessante. Aqui nós temos um volume de fundo, então é confirmado que isso aqui é um fundo, mas isso aqui é um fundo confirmado, e isso aqui é um fundo ainda não confirmado. Esse fundo ele pode ser confirmado de duas formas. Através do reteste, o famoso bear trap, né? Do reteste dos vendedores, ou pode ser um fundo inovador, onde o mercado como um todo começa a ficar bullish comprador e aí sim, ele faz uma recuperação em V. Que é bem improvável de acontecer, porque a maior parte dos fundos é assim. Beleza? Então, na minha opinião, essa alta ainda é um fundo de pullback para o preço continuar caindo, pelo menos ainda por enquanto, tá? Principal resistência hoje do Ethereum seria 2.921. Então, se ele fechar a semana acima de 2.921, nós temos chance de ter reversão na semana que vem. Ok? Se ele fechar aqui em cima, ó, acima disso aqui, ó, acima desse preço aqui nessa semana, na outra semana provavelmente nós teríamos uma reversão mais forte, o preço poderia parar lá em 3.500. Olhando do jeito que está, ainda estamos na zona de perigo de reversão. Então, nessa situação, ainda não passou
a região de interesse de Fibonacci. E no MACD, ainda no semanal, ele está em tendência de baixa, tá? Então, no semanal ainda estamos em baixa. No mensal é o que me preocupa mais. No mensal, nós estamos com enfraquecimento mensal da tendência de alta, e aí pode aparecer uma barra vermelha no mês de março, uma barra vermelha. Logicamente, falta, uma caralhada de dias aí, falta 25 dias para acabar o mês, mas nós estamos com as duas médias querendo fazer o cruzamento para baixo no MACD, então altíssimo risco de iniciar o bear market aqui no caso do Ethereum, tá? Estamos em um topo no Ethereum no mensal, esse é o problema principal, e também nós temos a Fibonacci, que é RSI, eu tô confundindo os nomes aqui. Nós estamos com uma, deixa eu só tirar aqui as médias, nós estamos com uma Fibo, deixa eu só deixar a 55 aqui, que é 55, não precisa. Nós estamos com uma Fibonacci aqui, ó, que para esse mês a gente precisaria romper essa Fibonacci para o preço voltar a subir a partir de março, tá? Então, na situação que se encontra, peraí, aqui, a situação que se encontra, nós precisamos terminar o mês acima de $3.200, aqui, ó, $3.100, aqui, ó. $3.100. Isso seria o ideal, finalizar o mês para ter uma possível reversão mensal. Então, nós estamos numa região muito complicada de passar. Muito complicado, porque a região 0,5 de Fibonacci é 2.891, ou famoso 2.900, né? É uma região muito complicada. Por quê? Porque, geralmente, nesse mês, a gente provavelmente vai fazer uma inside bar e, no outro mês, um movimento direcional. Então, a gente sai de inside bar, a gente sai de outside bar, ou barra grande, faz a inside bar. A inside bar é uma barra de fechamento dentro da área do movimentação do mês anterior, e depois uma outside bar, que seja para cima ou seja para baixo. No meu caso aqui, acreditaria que pelo contexto, para baixo, né? Então, esse mês, por isso que eu falei mês lateral, eu acredito que nós vamos ter uma inside bar sendo formada, uma barra sem grande movimentação, que vai ficar dentro dessa faixa, dessa zona, dessa região aqui. Não acho que vai ter despejo esse mês, acho improvável. Eu acho que ele vai ficar lateral, indefinido, para ter aumento de mercados futuros, open interest, mais entrada de dinheiro para ser liquidado futuramente. E em março vai buscar liquidez. E aí, se eu fosse chutar, o que aconteceria, e logicamente isso aqui seria já quase um trabalho de pai de santo, porque é impossível você prever. Na minha opinião, o mensal ele está com muita cara de fazer inside bar para fazer um movimento outside bar no mês de março, com queda a partir da elevação da taxa de juros, tá? Porque se for uma elevação da taxa de juros maior do que esperado, ela pode ter um baque, um impacto, tanto no S&P 500 quanto em outros mercados. E, na minha opinião, o Ethereum está em topo no gráfico mensal. Então, acho que esse ano vai ser um ano bem complicado, não vejo um ano que vai dar dinheiro, né? Pelo contrário. Então, por isso que acredito que nós estamos construindo uma lateralidade, um contexto de lateralidade em inside bar mensal no gráfico de fevereiro. Eu quase tinha esquecido de falar essa porra aqui, tá? Mas vamos lá. No gráfico do Ethereum barra Bitcoin, então, quando o Bitcoin está perdendo valor, ou quando ele retoma alta, o Ethereum ganha muito mais valor que o Bitcoin, mostrando interesse comprador de Ethereum. Então, as pessoas, e isso me chama muita atenção quando eu gravei o podcast com o Suicide Squad Traders, que o Garuf falou que ele tem muito mais interesse em Ethereum. Eu ouvi falar várias pessoas especialistas do mercado financeiro que estão entrando no mercado cripto agora, comentando exatamente a mesma coisa. As pessoas têm mais interesse em ter Ethereum agora do que Bitcoin, por exemplo, porque todo mundo avalia e acredita que o Ethereum ele tem a capacidade de absorver liquidez do mercado e poder, assim como o protocolo ICP, TCP/IP da internet, onde todas as empresas, as mega empresas funcionam em cima, rodam em cima e dependem acima desse protocolo, de utilizar esse protocolo para a empresa vender, para a empresa fazer dinheiro. No caso do Ethereum, nós também temos vários projetos que dependem da camada principal do Ethereum para
sobreviver, para fazer a coisa acontecer e para ter uma contínua entrada de pessoas. Então, a rede do Ethereum continua sendo desenvolvida. As empresas ligadas à rede Ethereum continuam sendo desenvolvidas. E por isso que eu acredito que esse é um ecossistema completamente diferente. Na minha opinião, hoje, criptomoedas é você ter Bitcoin e ter Ethereum, né? E o resto está correndo por fora e precisa se provar muito ainda para o que veio. Inclusive, a nossa querida Ada Cardano. Então, curso mais Bitcoin, link na descrição, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora.